Ei, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos começando hoje nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé contra o vírus, né? Glória a Deus pela sua vida. Deu uma travadinha no início aí, mas tá tudo certo. A gente faz ao vivo e a cores, né? Quero aqui trazer uma reflexão a respeito do conhecimento do Pai. Nós estamos nessa jornada conhecendo mais o nosso Pai Celestial, aquele que nos amou primeiro. Mas antes de passar para vocês mais uma meditação bíblica para nós conhecermos o Pai, quero falar para vocês algumas boas notícias que estão rolando aí pela terra, né? Botei essa foto aqui desse sanduíche gostoso, lindo, né? O que acontece? Um restaurante ao lado de um hospital lá nos Estados Unidos, na cidade de Nápoles, né? Ele iria fechar. Por que iria fechar? O que aconteceu? Por causa da pandemia, né? Os clientes, terminou os clientes desse restaurante. E um cliente anônimo desse restaurante, desde que iniciou a pandemia, começou a pagar 100 lanches diários para os trabalhadores do hospital ao lado do restaurante. Então, desde que começou a pandemia, um anônimo, né, ele não quis que seu nome fosse divulgado, ele não quis que isso fosse anunciado, mas diariamente ele tem pago 100 lanches para os funcionários do hospital ali na cidade de Nápoles, nos Estados Unidos. E essa boa ação dessa pessoa permitiu que esse restaurante não fechasse e houvesse a manutenção desses trabalhos, desses empregos. Então, né, desde o dia do início da pandemia, esse cliente anônimo já investiu mais de $40 mil para a manutenção dos 100 lanches diários que é doado aos profissionais de saúde. Então isso já passa da casa dos R$200 mil. Linda, maravilhosa ação, né, desse cliente. Louvado seja Deus, e que o Senhor, na sua bondade e na sua justiça, haverá de recompensá-lo na eternidade. Outra notícia legal que eu vi na internet hoje, né? Olha só que legal, essa ideia da janela do carinho, do abraço, ela tem se espalhado do mundo afora, né? Ela começou com uma professora americana que estava com saudade dos seus alunos, né? Uma professora ali do ensino fundamental, e ela junto com o marido dela fizeram uma janela, uma porta do abraço. Não foi uma janela, foi uma porta do abraço, usando cortinas de banheiro, né? Sacos para sacar alimentos para o freezer. Fizeram ali com fitas, e essa professora podia abraçar as crianças, os seus alunos, que ela estava com saudade. E aqui, né, eles também fizeram uma janela do abraço. Aqui o marido está podendo abraçar a sua esposa, né? Infelizmente essa senhora, ela foi acometida de uma doença, se eu não me engano é o Alzheimer, e ela começou a ficar esquecida, esqueceu o nome das pessoas. É uma situação muito incômoda para a família, né? E não estavam dando conta de cuidar dela, porque a pessoa simplesmente sai de casa, toma um rumo, e muitas das vezes fica difícil de encontrar. Então colocaram ela numa casa onde ela é bem cuidada, mas por causa do Covid foram suspensas todas as visitas. E o marido dela jamais deixou de visitá-la, de levar um abraço, um carinho, beijá-la. E então agora fizeram essa janela aí para poder ter esse reencontro, né? Uma janela que é feita ali para botar o braço dentro, enfim, né? Uma maneira aí de poder levar alegria e amor ao coração dessas pessoas, né? Sabendo sempre, o entendimento é este mesmo, né? Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário do qual nós temos vivenciado, visto a vivência disso em nossa sociedade, né? Nós, como igreja do Deus vivo, devemos ir realmente contra essa maré, né? Nós devemos nos opor a esse tipo de situações que
que o sistema do mundo está nos empurrando, né? Nós, como cristãos, devemos resistir e nadar contra a maré, de fato mesmo. Nós devemos mostrar que muito mais importantes são as pessoas do que as coisas. E é exatamente sobre isso a reflexão da manhã do dia de hoje, né? No Almoçando com Deus, é sobre o cuidado da vida, né? Sobre as pessoas. A gente sabe que a ansiedade hoje ela é o mal da nossa geração, desse século, e Jesus já falava sobre isso, né? O texto que eu vou ler com vocês está lá em Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 25 até o 34, e o Lucas também escreve sobre esse mesmo texto em Lucas 12, do 22 ao 31, né? Então nós estamos aqui aprendendo com Jesus, através de suas palavras, através de suas ações, a conhecer mais o Pai, né? E esse conhecimento ele não termina nunca, porque o nosso Pai ele sempre se revela cada dia mais e mais ao nosso coração. Mas a leitura bíblica ela caminha dessa maneira. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, Jesus ele trata aqui com algo que tem sido um grande mal da sociedade, um dos grandes males da modernidade, que é a ansiedade, a inquietude, não encontrar paz, não encontrar quietude, não encontrar um ambiente de descanso, né? Um lugar de descanso, né? Essas palavras de Jesus, elas são mais atuais hoje do que quando ela foi dita, né? A gente percebe com isso como a palavra do Pai, ela se renova, ela é atual. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, a palavra de Deus. E ele está trazendo aqui essa reflexão que ela é pertinente para os nossos dias de hoje. Não andar ansioso, né? Jesus ele veio trazer um estilo de vida, né? E qual que é o estilo de vida que Jesus veio trazer? É o estilo de vida do reino de Deus. Ele veio do reino do Senhor, do reino do Pai, trazer um estilo de vida apropriado para os seus filhos. E ele começa dizendo ali, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos, né?
É difícil a gente não preocupar com algo, né? Muitas vezes a gente tem algum compromisso, bate mesmo aquela ansiedade daquele momento, daquele compromisso, né? De como que você vai a uma entrevista de trabalho, por exemplo, né? Ou uma apresentação que você tem que fazer, ou uma tarefa que você tem que executar, algo novo que é dado para você realizar. É normal vir aquela preocupação, aquela palpitação no coração, não tem? Aquele nervosismo, aquele frio na barriga que demonstra uma ansiedade em realizar aquela tarefa, né? Mas Jesus está dizendo aqui, ó, que não é para andar, não é para que isso seja um estilo de vida, né? É normal uma situação nova vir uma preocupação. Mas para resolver essa situação nova, esse desafio, existem mecanismos, existem formas, né? A gente aprende com Jesus que a primeira maneira de se resolver algo que nos preocupa é a oração. É colocar diante do Pai, porque a partir daí nós estamos convidando o Pai a estar presente na nossa vida diária e ele que vai nos ajudar a resolver as situações afins, a resolver as situações de desafio. Então, né, as pessoas dizem assim, inexplicavelmente veio uma solução. Não é inexplicavelmente, é explicável. Deus deu a solução. O Pai deu a solução. Então vem aquela quietude, porque você encontra o caminho para você resolver uma situação de adversidade que veio ou por falta de sabedoria ou más escolhas, né? Ou um próprio desafio, um teste da vida, uma oportunidade que surgiu, mas que a nossa maneira de andar e de ver não nos cause essa inquietude, mas que nós tenhamos uma paz em resolver, né? Se o Senhor é por nós, se o Pai Celeste é por nós, então quem será contra nós? As respostas que nós precisamos, nós temos da parte do Pai Celestial. Mas esse relacionamento que não deve ser algo esporádico, deve ser algo contínuo, deve ser algo crescente, né? Eu gosto muito quando o rei Dário dá testemunho do Daniel, ali no livro de Daniel. Agora eu não lembro exatamente qual o capítulo e o versículo, mas o rei Dário, ele diz assim, que o Deus que você serve continuamente, ele te livre. Sabe, ali naquela situação onde Daniel é jogado na cova dos leões, os historiadores apontam que Daniel ali ele já tinha cerca de 80 anos de idade. E quando ele foi levado para a Babilônia, ele era jovem. Os historiadores apontam cerca de 16, 18 anos. E é lindo de ver agora o rei Dário dando testemunho de Daniel, dizendo assim, o Deus que você serve continuamente. Sabe, a fé cristã, ela não é uma religião, é um relacionamento entre um pai e um filho. Um pai que nos amou extraordinariamente, de forma inexplicável. Não há adjetivos humanos que possam expressar a grandeza, a profundidade, a magnitude desse amor com o qual Deus nos amou, né? E é esse relacionamento que nos deve trazer essa paz que excede todo entendimento, que nos tira de um ambiente. Obrigado, irmã Inalda. É isso mesmo, Daniel 6:20. Você pode ler lá. É um texto maravilhoso. E é esse tipo de amor que nos tira de um ambiente de ansiedade e nos coloca num ambiente de quietude, de calma, num ambiente de confiança, em que mesmo as situações adversas frente à nossa vida, nós vamos ter da parte do Pai as resoluções. Lembra o que Jesus diz? Todas as coisas vão passar, mas as minhas palavras,
elas não vão passar. E olha só o que Jesus vai dizendo aqui. É lindo esse texto. Esse texto enche o nosso coração de vida, de esperança, de paz. Ele diz ali: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes? O Pai aqui começa a ajustar os nossos pensamentos, a organizar, né? E principalmente nas questões prioritárias. O Pai está mostrando para nós aqui o que é que deve ter prioridade, né? Não é o alimento, é a vida, mas a vida precisa do alimento e o Pai sabe que precisamos. E aí ele vai dizendo, vai desenrolando aqui a conversa. Olha, observai as aves do céu. Você percebe a linguagem simples do Pai Celestial e a maneira pedagógica com que ele vai nos ensinando. Então Jesus ali com os discípulos e com a galera que estava seguindo ele, a multidão, começou a dizer: olha, por favor, observem agora as aves do céu. Vocês estão vendo esses bichinhos? Pois é, eles não plantam, eles não colhem, eles não têm celeiro. Contudo, ele diz, o Pai Celeste a sustenta. Perceba aqui a qualidade do diálogo de Jesus com os discípulos, conosco. Ele está falando: olha, o Pai Celeste alimenta esses bichos. Agora Jesus vai dizer o seguinte: olha, porventura não vale vocês não valem muito mais do que os bichos? Perceba que o Senhor aqui, ele está nos mostrando o nosso valor a partir da visão dele, não da nossa visão. Jesus está dizendo o seguinte: o Pai Celeste tem muito mais consideração e o valor da vida de vocês do que a dos animais que ele criou. Todas as coisas são obras da criação. É como se Jesus dissesse assim: olha, todas as coisas são obras maravilhosas da criação das mãos do Pai, mas vocês valem muito mais. Você entende isso? E quando a gente absorve esse pensamento do Senhor, então a quietude, a calma, né, vem sobre o nosso coração. Já não há mais aquela ansiedade de ter, mas primeiro de ser. Não que não seja importante nós conquistarmos, mas tudo dentro de um padrão estabelecido pelo céu, não pela terra. Porque o que a terra tem estabelecido como um padrão? É guerra. Faça o que fizer, derrube o seu inimigo, humilhe, né? Arme arapuca para eles, minta sobre eles, derrube eles, porque se você não derrubar, ele vai te derrubar. E é assim que as pessoas têm se destruído dia após dia. É o sistema do mundo, é o sistema que jaz no maligno, mas em nome de Jesus, não fique preso ao sistema do mundo. Sabe, não esteja preocupado hoje na tecnologia que nós estamos hoje. Você observa, as pessoas estão muito mais preocupadas com o quê? Com os likes, com os dislikes, com o aparecer, com o ter seguidores, sabe? O objetivo aqui desse programa seja ter uma pessoa, ou ter hoje, como nós temos aqui 15, eu estou observando agora, tá tudo certo. O objetivo é que essa palavra, como tem me abençoado, porque quando eu sento aqui de manhã, oro e medito, me abençoa primeiro a mim. E o meu desejo é que a bênção que veio sobre o meu coração, porque é palavra viva, ela também desça ao seu coração. Você compreende isso? E é assim que nós devemos nos mover, pela agenda do céu e não pela agenda da terra. É assim que o Pai Celeste, ele tem o desejo sobre os nossos corações. Agora, observe o seguinte também, o que diz a leitura bíblica. Versículo 27, é cheio de perguntas, não é? Esse texto aqui, esse período aqui, essa fala de Jesus que compreende todo o sermão do monte, ela é cheia de perguntas justamente para nos fazer refletir,
para fazer com que nós venhamos a transformar a nossa mentalidade, de uma mentalidade terrena para uma mentalidade celestial, uma mentalidade cristocêntrica. Então ele faz várias perguntas aqui. Uma delas eu já falei aqui, que vocês não valem mais do que as aves do céu. Versículo 27. Qual de vós, ele pergunta, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vida? Qual de nós, pela ansiedade, conseguimos acrescentar um segundo na nossa vida? Jesus está dizendo assim, vocês não têm controle de nada, vocês não têm controle nem da própria vida que o Pai Celeste vos deu. Presta atenção no que Jesus está nos ensinando aqui. Se nós deixar tudo no controle do Pai, está tudo certo, tudo vai dar certo. A nossa vida, os nossos segundos, os nossos minutos, o Pai Celestial tem o desejo de ter todo o controle. Não faltará comida, nem a veste, quanto mais as outras coisas que você sonha. Mas você precisa encontrar esse lugar de descanso no Senhor. Sabe, parar de pautar a sua vida pela vida do próximo, nas questões daqueles que ganham, que obtêm e que você ainda não obteve e não teve o ganho. Tenha ganho com Deus primeiro de tudo. Tenha um grande ganho com Deus. E então Deus, em sua soberania, graça e misericórdia, vai te conduzir a você ter as suas conquistas, mas não no padrão da agenda do mundo, mas no padrão da agenda celestial. E ainda ele diz aqui, versículo 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Jesus dizendo aqui, eu acho interessante essa reflexão que Jesus traz. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão. Eu estava pensando aqui, gente, para Jesus citar Salomão nessa história aqui, nessa fala, é porque Salomão certamente ali na comunidade judaica ali, deveria ser falado assim, o cara que se vestia bem mesmo era Salomão. O cara era pomposo, o cara não poupava, o cara botava veste, tirava veste, todo dia ele tinha uma veste nova, né? Eu imagino aqui, né? Claro, a Bíblia não está dizendo isso, né? Mas a gente sabe que o Salomão, além de ter sido um rei sábio, ele foi um rei muito rico, né? A Bíblia diz que foi o mais próspero, né? Imagino eu aqui que todo dia ele tinha uma veste nova, uma beca nova, um vestido novo, né? Porque vestia aquelas vestimentas, né? Era detalhe de ouro, era detalhe de prata, era linha, era linho, era cores. O cara era assim, o cara que sempre tinha uma vestimenta nova. E Jesus aqui cita, olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, com toda a grana que ele obteve, se vestiu como os lírios que o Pai fez. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Nós, outrora, realmente, nós nos preocupávamos com todas essas coisas, né? Era muita aparência, né? Como né? Talvez Salomão fazia, todo dia tinha que aparecer com uma vestimenta nova, porque o que vão dizer? Eu já vesti essa roupa, quanta pessoa inquieta com isso. E o que é isso, meus irmãos, se não é o sistema do mundo empurrando as pessoas, né, para um lugar de ansiedade, né? Não critico aqui as pessoas que têm condições de ter vestes novas, glória a Deus, mas por favor, que isso não seja uma inquietude, né? Que não seja
quietude, mas que tenha equilíbrio, que tenha equilíbrio, decência, prudência. Né? Eu lembro da minha avó querida. A minha avó, daquele chambre que ela usava, aquele chambre cheiroso, sabe o cheirinho de vovó? Sabe, era tão gostoso de receber um abraço dela com aquele chambre, né? De lã. Eu lembro como se fosse hoje, aquele chambre acompanhou ela durante toda a velhice dela. Mas sabe, o que mais marcou era aquele abraço amoroso que eu recebia dela, aquele cuidado, aquele carinho, ela ali fazendo aquela comidinha tão gostosa, né? Fazendo as coisas pra gente, transmitindo amor. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu me entreguei a Jesus e eu cheguei em casa e disse: vó, eu pertenço agora a Jesus. Ela levantou as duas mãos para cima e disse assim: graças a Deus, que tanto eu orei por esse neto. Ela dizia: tanto eu orei por esse neto. Era como se ela estivesse dizendo para Jesus: Jesus, agora tu pode me carregar, tu pode me levar, Jesus, porque eu contemplei aquilo que tanto eu orei. Então, em outras palavras, é isso que Jesus estava respondendo à oração da minha avó. Descansa, descansa, porque nenhuma oração dos meus filhos ficam perdidos aqui no reino de Deus. As orações dos santos estão no altar de ouro, na presença de Deus. Ele contempla cada oração. Mas se a pessoa anda inquieta, ansiosa, é porque é um reflexo que ela não tem orado. A realidade é essa, porque a oração, ela extrai a ansiedade do coração. Que frase bonita que saiu agora, né? Anota aí: a oração extrai a ansiedade do coração. E quando a ansiedade permanece no coração, é um reflexo claro de que a pessoa ou ela não ora, ou ela não confia na oração que ela faz. Ou ela não ora, ou ela não confia na oração que está sendo feita. Tem feito somente meras repetições, achando que pelo muito repetir, Deus vai atender. Deus vai atender a oração que é feita pela fé. Pela fé você confia, você descansa na oração. Vamos nos encaminhar aqui para o término desse aprendizado com o Pai Celestial. Então ele diz aqui no versículo 32: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Está vendo o cuidado do Pai? O Pai Celeste sabe das coisas que você necessita. Mas ele está dizendo aqui no versículo 33 agora: buscai, pois, em primeiro lugar. Tem muitas coisas que nós elegemos como primeiro lugar. E se todas as coisas que nós elegemos como primeiro lugar, se nenhuma delas é o reino de Deus, nós precisamos corrigir a rota. Precisamos nos arrepender. Como eu dizia no dia de ontem, no estudo de ontem, que para muitos o arrependimento é uma guinada de 180 graus, mas talvez para você, para mim, seja uma direção de 1 grau. Jesus está dizendo aqui: buscai em primeiro lugar o reino, o seu reino, o reino do Senhor e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo aquilo que foi mencionado antes por Jesus, elas serão acrescentadas, sabe? Elas vão ser acrescentadas. E nada é igual, nada é melhor quando o Espírito de Deus acrescenta, sabe? Nada. Sabe, tudo aquilo que quando é o Espírito de Deus que acrescenta é inigualável, É inigualável, é único para cada um de nós, As experiências que você tem com Deus, que o Espírito de Deus te dá, você às vezes quer contar para as outras pessoas, mas você percebe que elas não conseguem captar. Por quê? Porque é teu.
é único. E é assim que o Pai quer se relacionar com cada um de nós de maneira especial, única. E esse caminho é quando nós priorizamos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí ele conclui, Jesus, essa parte do Sermão do Monte, ele conclui dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amanhã ainda não chegou, né? Mas é para vivermos o hoje. É para nós pegar essa palavra hoje e fazer dela uma realidade em nossas vidas. É para nós pegar essa palavra hoje e dizer assim: Pai, me perdoa pela ansiedade, me perdoa pela inquietude. Pai, eu entrego nas tuas mãos, eu descanso e que o Senhor renove as minhas forças. E assim o Senhor vai fazer, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu mal. Eu pergunto, até aqui o Senhor te ajudou? Tenho certeza que sim. Pois é, se até aqui, até o dia de hoje, o presente dia de hoje, Ele te deu vitórias, por que se preocupar com amanhã? Pois o mesmo Deus que te deu vitória nos dias de hoje, Ele vai te dar vitória no dia de amanhã. Mas tenha como prioridade buscar o reino do Pai Celestial e a sua justiça e todas as demais coisas. Ele prometeu já, Ele vai acrescentar. Amém, meus irmãos? Então quero concluir orando com você e por você. Pai, como é bom a Tua palavra, pois ela acalma o nosso coração. Como é bom a Tua palavra, porque ela extrai a ansiedade do nosso interior. Pois o mundo, Senhor meu Deus, nos empurra para um turbilhão de ansiedade, de inquietude, de preocupações. E a Tua palavra, a oração, ela nos traz, Senhor meu Deus, a paz que excede todo entendimento. Que a mesma paz que nesse momento, Senhor meu Deus, vem sobre a minha vida, inunde a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que em nosso coração a prioridade seja sempre, em primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça. Porque o Senhor, Pai amado, nos amou primeiro. E o Senhor nos deu aquilo que de melhor o Senhor tem, a saber, o Teu Filho, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pelo grande resgate que o Senhor fez pelas nossas vidas. Nos perdoa, Pai amado, porque às vezes no andamento do dia, na inquietude da vida, ficamos e andamos ansiosos. Mas que a Tua palavra sempre venha corrigir a rota do nosso coração e que o nosso coração seja guardado, Pai amado, no Teu reino e na Tua justiça. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi nosso Almoçando com Deus.